Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamate. Eu me chamo Tiago Carneiro, sou professor de matemática. Na aula de hoje vou falar de frações algébricas, ou seja, as frações algébricas ela é uma continuidade da aula passada, que falamos de expressões algébricas. Só que as frações algébricas você vai representar por meio de frações duas expressões algébricas, em que no numerador eu vou ter uma expressão e no denominador eu vou ter uma outra expressão algébrica. E que vamos fatorar essa expressão, certo? Aqui a continuidade de fatoração de expressões algébricas, só que agora por meio de frações. Então eu vou dar 4 exemplos aqui de frações algébricas e a forma de como a gente irá fatorar essas expressões. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou ter duas expressões, certo? Uma no numerador e a outra no denominador, certo? Então, a gente vai fatorar, ou seja, a fatoração é justamente, a gente vai cancelar, a gente vai reduzir. O que é fatorar? É você reduzir uma expressão. Então, você tem no numerador, ela tem uma expressão algébrica de duas vezes, de uma multiplicação aqui por letras e números, né? Que a definição de expressão algébrica justamente é quando você tem uma expressão de letras e números, né? Então, a gente tem uma multiplicação aqui em cima. A gente tem aqui 2 vezes A, vezes B, vezes C. E no denominador, você também tem uma outra expressão algébrica, né? Que é 5 vezes A, vezes B e vezes X. A fração ela é representada também por uma divisão. É como se fosse duas expressões aqui, dividindo uma pela outra, né? Então, vamos fatorar. Vamos ver qual o primeiro passo da fatoração, que é a redução da expressão, é ver qual a expressão que em cima, no numerador, é igual ao denominador. Então, quando você tem uma divisão, ou seja, quando você tem uma fatoração, você tem uma divisão de mesmo valor. Então, quando você divide, vamos supor, um número ou uma letra em cima e embaixo, o mesmo valor, você sabe que a divisão dá 1, não é isso? Então, a gente vê que AB aqui no numerador, e você tem AB no numerador e tem AB no denominador. Então, essa divisão de AB com AB aqui vai dar 1. Não é isso? Então, você pode cancelar aqui AB com AB, né? Porque aqui numa multiplicação você pode. Se fosse uma soma aqui, não poderia, né? Porque a soma é o denominador, ou seja, você não está... essa soma você não pode fazer esse cancelamento, mas na multiplicação você pode. Então, você cancelou aqui AB com AB, que justamente é uma divisão, que dá 1 aqui. Então, você vai reduziu essa expressão. Então, em cima sobrou quem? Sobrou 2C, certo? Sobre 5x. Então, não tem mais o que fatorar, porque o numerador em cima ele não é igual ao denominador. Então, a gente para os cálculos por aí, né? Então, a gente reduziu a expressão. Então, essa expressão 2A vezes B vezes C sobre 5A vezes B vezes X é igual a 2C sobre 5x. Certo? Então, vamos para um próximo exemplo aqui para ficar mais claro esse assunto. O exemplo 2, eu tenho aqui também expressões aqui no numerador e outras expressões aqui no denominador. Nosso objetivo aqui é fatorar essas expressões, né? Ver qual os valores comuns no numerador e denominador, né? E vamos realmente forçar isso. Na verdade, por mais que esteja implícito, que muitas vezes as expressões ela vem implicitamente, você às vezes não consegue distinguir o em cima se é igual ao de baixo, você vai fatorar, e é isso que chama fatoração, você vai forçar a ter os mesmos valores no numerador e denominador. Então, eu tenho aqui 2x elevado à quinta multiplicado por y ao quadrado sobre 4x ao cubo multiplicado por y à quinta. Então, como é que a gente fatora? A gente fatora justamente o seguinte, ó, a gente sabe que numa divisão aqui, certo? Quando a gente tem aqui, ó, x elevado à quinta, né, sobre x elevado ao cubo,
a gente sabe que divisões dessa aqui, a gente sabe que a gente tem um termo elevado à potência, que é o x. Ou seja, eu tenho a mesma base x e eu tenho potências diferentes. Divisão de potência como é? Você conserva a base e diminui os expoentes, né? A mesma coisa na multiplicação. Multiplicação você conserva a base e soma os expoentes. Então você tem a mesma base x, você pode fazer isso. Então aqui vou conservar a base x e diminuir os expoentes, que é 5, aqui ó, menos 3. Então aqui a gente sabe que a divisão de potência, 5 menos 3 dá 2. Então x à quinta sobre x ao cubo é igual a x ao quadrado. Então a gente já fez aqui, ó, isso aqui, certo? É igual a x ao quadrado. Já simplificamos aqui, né, essa expressão, certo? Então aqui, ó, essa parte aqui, vamos circular esse termo e aqui vai ser o que? Igual a x ao quadrado, certo? A gente tem outra expressão aqui, ó, com a mesma base aqui, y, né? Então na divisão aqui, ó, a gente vê que y ao quadrado sobre y à quinta. Então, a gente tem y como mesma base, né? Y em cima e y embaixo. A gente vai fazer o quê? Conserva a base e diminui os expoentes, que vai ser o quê? 2 menos 5. Então, nós vimos propriedade de potência, nós já falamos aqui de potenciação. Qualquer coisa, eu vou deixar nos cards aqui, para poder você assistir a aula de potenciação e aí ficar mais inteirado sobre isso. Então, o que acontece? 2 menos 5 é igual a menos 3, né? Isso porque conserva o sinal do maior, né? 2 menos 5 é menos 3, certo? Então, a gente sabe que pela propriedade de potenciação, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa de 1 sobre y ao cubo, né? Isso aí é propriedade de potência, certo, gente? Então aqui, ó, a gente circula aqui, ó, essa parte aqui, e isso aqui vai ser igual ao quê? A 1 sobre, né, y ao cubo. Y ao cubo. E o que que a gente faz? Agora a gente vai pegar essas duas expressões que a gente fatorou e vai multiplicar, né? Então a gente tem aqui, ó, 2 sobre 2 quartos, que vai multiplicar quem? X ao quadrado, certo? E multiplicar quem? 1 sobre y ao cubo. Então eu vou ter justamente essa expressão aqui, ó. Então eu agora tenho bases diferentes, não posso mais fatorar. Só que eu tenho aqui, gente, ó, 2 sobre 4. Então, a gente pode fatorar aqui esse número aqui, porque 2 quartos, ó, 2 e o 4 ele é divisível por 2 e 2 também ele é divisível por ele mesmo. Então, a gente simplifica como? Divide 2 em cima e por 2 embaixo aqui, ó. Que o nosso objetivo é reduzir as expressões. Então, ficou como aqui, ó, 2 dividido por 2, 1. Então, ficou x ao quadrado aqui, certo? X ao quadrado sobre 4 dividido por 2 dá 2, multiplicado por 2y ao cubo. Então, reduzimos a expressão aqui, certo? Para essa de cá, certo? Então, a gente fez o quê? Fatoramos as expressões algébricas por intermédio de frações. Vamos para o terceiro exemplo aqui, que vamos cada vez mais dificultar, né, o assunto. Vamos cada vez mais dificultar para você ver como é importante a gente forçar a fatoração, né? A gente forçar para justamente uma expressão para reduzir ela. Nesse exemplo 3 aqui, ó, você vê que a gente já aumentou a complexidade do assunto, né, da fatoração. Ou seja, você tem agora uma soma. Enquanto a gente está tendo uma multiplicação, tanto no numerador como no denominador, ficava fácil, você já fatorava direto. Agora, como tem uma soma, você vai aplicar a propriedade de distributiva, né, que a gente viu em produtos notáveis,
e vai para poder a gente fatorar, reduzir a expressão. Então, quem também não assistiu a aula de produtos notáveis, vá lá no próprio canal, você vai ver lá produtos notáveis, tem lá, justamente são as últimas aulas, né? Foi a penúltima, uma aula antes de expressões algébricas, que a gente deu aula passada, a gente falou de produtos notáveis. Então aqui você tem uma expressão a ao quadrado mais ab. Você sabe que aqui a gente ocorreu aqui uma distributiva, né, gente? Então a gente vai transformar isso aqui em um produto notável. Como é que a gente vai, para forçar a fatoração? Então como é que a gente vai fazer aqui? Aqui em cima é só você colocar o A em evidência, certo? Aqui, ó, A multiplicado por A, ou seja, que vai dar o quê? A ao quadrado, não é isso? Então aqui, ó, mais B. Então, isso aqui é o mesmo que A ao quadrado mais AB. Ou seja, eu botei o A em evidência. Então, isso aqui, ó, se você for fazer distributiva, esse com esse e esse com esse, vai chegar justamente a essa expressão daqui. Então, ó, pela propriedade de produtos notáveis que a gente viu, a gente sabe que A ao quadrado, ó, na aula retrasada a gente viu isso, menos B ao quadrado, isso aqui é igual ao quê? A A. Isso aqui vai ser igual a A mais B, certo? Multiplicado por A menos B. Então, se você fizer a distributiva aqui, vai dar justamente nessa expressão de cá. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser A mais B multiplicado A menos B. Isso ela chama de produtos notáveis, né, de dois quadrados, né, diferença dos quadrados. Então, a gente vai observar aqui, ó, substituindo aqui, vai ser A mais B, porque o nosso objetivo de fatorar é igualar um termo, ou seja, o numerador igualar com o denominador para poder haver o cancelamento, né? Ou seja, você vai reduzir a expressão. Então, A mais B multiplicado por A menos B. Então, você vê, ó, que o numerador, o A mais B, ele é comum ao denominador. Então, aqui, ó, A mais B, já aqui é uma multiplicação, aqui também é uma multiplicação. Então, aqui você já pode o quê? Cancelar o A mais B com aqui, com o A mais B de baixo. Então, sobrou quem agora a expressão? Sobrou somente o A sobre o A menos B. Pronto. Aqui a gente não fatora mais, por quê? Porque a gente não pode fatorar, porque está tendo uma diferença aqui embaixo no denominador. Então, gente, acabou aí. Então, a gente conseguiu reduzir a expressão A ao quadrado mais AB sobre A ao quadrado menos B ao quadrado, que dá justamente essa expressão aqui, ó, A sobre A menos B. Vamos para o quarto e último exemplo, para a gente ver dois casos aqui de expressões algébricas por meio de frações, né? Que a gente vai aprender a fatorar uma adição e subtração de frações algébricas e de multiplicação e divisão. Mas vamos para o último exemplo aqui. Bom, esse aqui é o exemplo, o quarto e último exemplo, né? Então, gente, a gente agora aumentou aqui a dificuldade para poder fatorar, a dificuldade da expressão para poder utilizar a fatoração, né? No caso, a gente fatorar. Como é que a gente vai fatorar essa expressão aqui? Bom, a gente vai ter que igualar o termo do numerador com o denominador para poder a gente fazer o cancelamento, né? E aí reduzir então a expressão. Ó, eu tenho x ao quadrado mais uma multiplicação aqui, x mais y multiplicado por y menos x mais xy. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é observar o macete aqui, é a gente observar o denominador. E depois a gente tentar igualar o numerador com o denominador. Então, o objetivo aqui, primeiramente, vamos colocar esse 2 aqui em evidência. E vamos observar o denominador para a gente também igualar o numerador com o denominador.
o macete aqui é sempre observe o denominador. Então, olha só, o denominador, colocando 2 em evidência aqui, vai ser 2, que vai ser o quê? Multiplicado por y mais x. Não é isso? Você fazer uma distributiva aqui, você vai ver que, ó, 2 vezes y é 2y, mais aqui 2 vezes x é 2x, vai ser a expressão de baixo. Então, deu o quê? 2 multiplicado por y mais x. Então, vamos tentar igualar o numerador aqui por y mais x para fazer o cancelamento. Então, primeiramente, como é que a gente faz aqui? Ó? Vamos colocar, a gente tem x aqui e x aqui. Vamos colocar o x aqui em evidência, né? Para ver o que vai dar. Então, eu tenho aqui x, colocando em evidência aqui, ó, com esse de cá, viu, gente? Com esse daqui, eu vou ter o quê? X, que vai dar x ao quadrado, mais y, ó, já conseguimos igualar aqui a primeira expressão. Só que a gente tem uma soma aqui, a gente não pode cancelar, porque a gente tem uma soma aqui do lado, ó. Então, vai somar como aqui? Vai somar mais, né, outro termo aqui, ó, y mais x, certo? Y mais x, que eu vou multiplicar aqui, ó, y menos x. Menos x. Então, aqui a gente não pode cancelar, porque a gente tem aqui, ó, 2 termos aqui, né? A gente tem uma soma aqui em cima. Então, a gente vamos transformar isso aqui num produto, numa multiplicação. Então, eu tenho um termo aqui, x mais y mais x, que é a mesma coisa. Vamos colocar esse aqui, os y mais x, ou x mais y, em evidência aqui, gente. Para poder a gente, então, fazer o cancelamento. Então, vamos colocar aqui, ó, o x mais y em evidência, porque eu tenho aqui e tenho y mais x aqui. Então, dá para colocar em evidência. Então, como é que eu vou fazer? X mais y em evidência, certo? Ele vai multiplicar aqui por x, que está sozinho ali, né? Mais y menos x. Então, a gente colocou em evidência, certo? Colocamos o x mais y em evidência. Isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2, multiplicado por y mais x. Certo? Então, ó, agora a gente tem x mais y aqui. Aqui está tendo um produto. O produto, y mais x vai multiplicar isso aqui tudo. Então, aqui é um produto. Ó. Agora a gente pode fazer o cancelamento, né? Então, a gente tem qual o termo que é igual que o numerador é igual ao denominador? Y mais x, né? Ou x mais y, a mesma coisa. Que a soma ela é uma propriedade comutativa. Então, a gente corta em cima e corta aqui embaixo. Então, como é que vai ser aqui? Ó, eu tenho aqui, ó, x aqui, ó, e menos x aqui, ó, você vai ver que a gente colocar aqui, ó, x menos x, ó, em cima, né, mais y. E isso aqui, ó, se cancelou com o x mais o lado, sobrou o quê? 2 aqui. Então, aqui, ó, x menos x aqui vai dar o quê? Vai dar 0, não é isso? Então, a expressão reduzida ficou como y sobre 2. Então, y sobre 2, a gente fatorou, vai dar justamente igual a essa expressão daqui, certo? Ou seja, só ficou somente isso aqui, ó, y sobre 2. Então, reduzimos a expressão algébrica, certo, gente? Bom, gente, temos aqui, ó, adição e subtrações agora de subtração de frações algébricas, certo? Vamos aqui falar de uma soma de frações algébricas e de uma subtração e como vamos fatorar justamente a adição e subtração de frações algébricas. Então, a gente tem o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho aqui, ó, 5 sobre 2A, 5 sobre 2A, mais 3 sobre x. Certo? Então, isso aqui, ó, qual é o macete? Aqui eu tenho uma expressão algébrica aqui, uma soma de frações algébricas. Então, como é que a gente vai fatorar isso aqui? Reduzir essa expressão.
um bom, né, uma boa tentativa aqui, na verdade, porque as frações algébricas, na verdade, você pode também, não é só reduzir ela, você transformar ela em outra expressão. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem que, fazendo um MMC aqui, a gente pode justamente representar a expressão algébrica de outra forma. Então, um MMC aqui, ó, a gente vai multiplicar embaixo, né? Uma forma de você tirar o MMC. 2A vezes x. Então, o MMC você pode automaticamente, certo? Para poder tirar o MMC, você pode multiplicar, certo? Os dois denominadores e depois você dividir e somar, né? Desculpe, dividir e multiplicar, né? Então, eu tenho, ó, 2ax dividido por 2a. Então, aqui, ó, 2ax, certo, gente? 2ax dividido por 2a. Então, aqui, ó, 2a com 2a, cancela, vai dar quem? X. Então, 2ax dividido por 2a vai dar x. X vezes 5 dá 5x, certo? 5x. Mais 2ax dividido por x. Então, se a gente pegar aqui, ó, 2ax dividido por x, ó, x com x aqui cancela, vai dar quem? 2a. Então, 2a vezes 3 dá quanto? Aqui eu vou ter 3 que multiplica 2a, certo? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, que é a nova expressão 5x mais 3 vezes 2, 6. Vai dar o quê? 6a sobre 2ax. Aí vocês, assim, Thiago, mas não reduziu. Observe, gente, que a gente agora está falando de uma forma invertida, de uma forma inversa. A gente antes dava uma expressão e reduzia ela através da fatoração. Agora a gente está dando um termo reduzido e transformando ela no seu termo, ó, geral, no termo já mais amplo, né? Então aqui é a forma reduzida para o termo mais amplo, não é isso? Então a gente, ó, a gente transformou. Se antes a gente, através da fatoração, a gente pegou um termo mais amplo e reduziu ele através da fatoração, agora a gente pegou um termo reduzido e transformou num termo mais amplo. Ou seja, 5x mais a mais 6a é sobre 2ax, certo, gente? Então, a gente pegou a forma fatorada e transformou na sua forma geral. Então, vamos dar um exemplo agora aqui de subtração, né? Ó, se eu tenho aqui, ó, 2x, certo? Sobre x ao quadrado menos 9 menos, que agora 7 sobre x mais 3. Como a gente vai fazer isso aqui? Simplesmente, gente, vamos fazer como a gente fez, né? Da outra vez, né? Então, aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos transformar isso aqui, ó. Vamos transformar isso aqui da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho 2x sobre, ó, aqui x ao quadrado menos 9, a gente pode transformar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 9, certo? A gente pode fazer o seguinte, que x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa, ó, de x ao quadrado, é a mesma coisa de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Concorda, gente? Que isso aqui vai ser a mesma coisa de x, ó, menos 3, ó, a propriedade multiplicada por x
mais 3. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a x menos 3 multiplicado por x mais 3. Certo? E isso aqui tudo menos 7, né? Sobre x mais 3. Aí eu vou dizer, Tiago, como é que a gente faz então, Tiago? Como é que a gente vai fazer aqui para poder a gente transformar isso aqui em um termo mais generalizado? Então, gente, ó, repare que eu tenho aqui, ó, se a gente colocar essa forma aqui, se a gente transformar isso aqui, ó, 1 sobre x mais 3, olha só, que na matemática tudo é questão de visão, é questão também de você explicitar o que está implícito, né? Então, se eu tenho 1 sobre x mais 3, multiplicado aqui, ó, por 2x, olha só, por 2x sobre x menos 3, ó, certo? Menos 7 sobre x mais 3. Olha só, gente. Olha só, eu tenho x mais 3 aqui e ó, eu tenho 1 sobre x mais 3 aqui, ó, que esse 7 aqui ele está multiplicando também, ó, sobre 1, né? 7 vezes 1 é 7, sobre 1. Eu vou botar de uma forma melhor aqui, para poder entender de uma forma melhor aqui, ó. Veja bem. Eu vou dizer que 7 aqui, ele está multiplicando 1 sobre x mais 3. Pronto. Vou colocar dessa forma aqui para visualizar melhor. Certo? Que isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Então, eu tenho aqui 1 sobre x mais 3 aqui e 1 sobre x mais 3 aqui. Eu vou colocar 1 sobre x mais 3 em evidência. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre x mais 3 em evidência. E tem 1 sobre x mais 3. Que isso aqui vai multiplicar o quê? Vai multiplicar 2x sobre x menos 3. Concorda? Menos 7. Certo? Ô, Tiago, mas o que eu vou fazer? Aqui a gente agora vai fazer um MMC, certo? Aqui é como se fosse o 1. Então, o MMC aqui vai ser esse aqui multiplicado por 1, né? No caso, a gente vai fazer o que? A fatoração, a gente vai justamente colocar as frações no mesmo denominador, reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre... Eu vou ter aqui, ó, 1 sobre x mais 3, que eu vou multiplicar. Então, aqui, ó, x menos 3 vezes 1, como a gente fez aqui, eu vou colocar tudo no denominador x menos 3. Certo? Então, como é que a gente faz? X menos 3, primeiro essa de cá. X menos 3 dividido por x menos 3 dá 1. 1 vezes 2x dá 2x. Menos x menos 3 dividido por 1 dá x menos 3. Multiplicado por 7 vai dar 7, que multiplica x. Não é isso? Menos 3.
Ok? Então, a gente já tem aqui, ó, a expressão de forma generalizada. A gente pegou a expressão reduzida, como está aqui, e transformamos na forma generalizada, forma geral. Então, a gente multiplicando aqui embaixo, ó, colocando ela aqui, eu vou ter, ó, 2x menos a multiplicação, ó, 7 vezes x dá 7x. Fazendo distributiva. E 7 vezes 3 dá 21. Com menos aqui, com menos, mais. 7 vezes 3 mais 21. Que isso aqui tudo vai ser sobre quem? X mais 3. Multiplicado por x menos 3. Ó, como ficou. Certo? Então, aqui, ó, 2x menos 7x vai dar menos 5x, né? 2x menos 7x vai dar menos 5x. Então, eu vou ter menos 5x mais 21 sobre x mais 3 multiplicado por x menos 3 aqui embaixo. Pronto. A nova expressão aqui. Certo? A nova expressão. Então, tivemos aqui uma nova expressão, certo? Para esse termo aqui inicial, que era o termo reduzido. Esse termo aqui é o termo reduzido, e transformamos numa expressão mais generalizada, a expressão mais geral. Que se aqui embaixo você quiser realmente também fazer a distributiva aqui, então você pode botar também dessa forma, 5x mais 21 sobre, você tem aqui, ó, pro x vai dar o quê? X ao quadrado menos 3 ao quadrado, que dá o quê? 9. Não é isso? Pronto. Então, chegamos da forma geral. Certo, gente? Vamos agora falar de divisão e multiplicações de frações algébricas. Então, temos aí a multiplicação e divisão de frações algébricas. Vamos dar dois exemplos aqui. A multiplicação e divisão de frações algébricas é mais tranquila para poder se trabalhar. E vamos dar dois exemplos aqui e vamos observar, né, a multiplicação e divisão. Vamos falar agora da multiplicação primeiro. Veja bem, eu tenho duas frações algébricas de multiplicação. Eu tenho 5a, se eu digo que o 5a sobre 3b ao quadrado. Se eu quero multiplicar por 4b ao cubo, 4b ao cubo sobre 5a ao quadrado. Então, eu tenho aqui a multiplicação de duas frações algébricas. Certo? É mais fácil de se trabalhar. Por quê? Porque você, na multiplicação, você pode cancelar diretamente. Ó, o a aqui, quando você tem o a aqui, ó, vamos ver qual o termo que é igual no numerador e denominador. O 5, ó, o 5 você cancela. Tá vendo? Você tem o a e o a ao quadrado. Quando você tem aqui, ó, a sobre a ao quadrado, sabe que a divisão, ou seja, a divisão de potência. Então, você conserva a base e diminui os expoentes. Aqui é como se fosse 1, então vai ser 1 menos 2. Então, 1 menos 2 vai ser o quê? Menos 1. Então, a elevado a menos 1. Então, pela propriedade da potenciação, a elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre a. Não é isso? Então, esse termo aqui de a, que a gente vai circular aqui, ó, esse termo aqui, vamos circular de preto mesmo, é 1 sobre a. Certo? Então, esse termo aqui, ó, que é uma divisão aqui, esse está em cima e esse está embaixo.
é 1 sobre A. Então, isso aqui, ó, é igual a 1 sobre A. Agora, vamos ver o de B. Vamos agora circular esse daqui em vermelho. Só as expressões de B aqui, ó, em vermelho, as de B, certo? Então, aqui, ó, B ao cubo sobre B ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, B ao cubo sobre B ao quadrado. Eu vou ter o quê? B ao cubo sobre B ao quadrado. Potenciação é o quê? Conserva a base, né? Divisão, diminui os expoentes. 3 menos 2. Então, eu tenho que conserva a base, bases iguais, né? Conserva. 3 menos 2 dá 1. Então, dá o quê? B. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, dá B. Então, essa parte aqui, ó, igual a B. E aí, gente, é só você multiplicar. 5 embaixo com 5 cancela, dá 1. Então, aqui, foi o que sobrou? O 4. Então, vai ser o quê? 4. Multiplica a expressão só de A, que é vezes 1 sobre A. Pois é, você multiplica tudo. 1 sobre A. E multiplica a expressão de B, que deu só, que é igual daqui, deu só B, né? Isso que a gente fez, né? Vezes B, né? Só que a gente sabe que aqui embaixo, ó, a gente sabe que aqui embaixo ainda tem um 3 aqui, né? Ainda tem um 3 aqui, não pode, a gente pode desconsiderar. Então, como ficou essa expressão? Ficou 4 vezes 1 vezes B dá 4B. 4B em cima sobre 3A embaixo. Então, 4B sobre 3A. Então, essa é a forma reduzida da expressão ao lado, certo? Vamos ver agora um exemplo de divisão. Como é que a gente faz a divisão? Eu vou ter aqui, vamos ver aqui agora a divisão. A divisão, ó, se eu tenho duas expressões aqui, ó, o A mais 2AB sobre x ao quadrado menos 9. Eu vou dividir isso aqui por 2B mais 1 sobre x ao quadrado mais 3x. Gente, na divisão também não é difícil. Você sabe quando você tem a divisão de duas frações, se você tem uma fração aqui, vamos dar lá, a divisão de frações. Se você tem aqui, ó, A sobre B dividido, né, dividido por C sobre D, certo? Na divisão de frações, o que você faz? Você conserva a primeira fração, né? Na divisão de frações, você conserva a primeira fração, A vezes B, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que vai ser o quê? D sobre C. Não é isso? É como se toda a fração aqui tivesse no denominador, ou seja, é como se você te colocasse as duas frações aqui, ou seja, é como se você transformar a divisão, é que ela fosse uma fração aqui, ou seja, que o denominador fosse uma fração, ou que o numerador fosse uma fração e o denominador fosse outra fração. É como se fosse você botasse aqui, ó, que o numerador é quem? É A sobre B, ou sobre C sobre D, certo? Então, você tem aqui, ó, o numerador, né, a fração de duas frações. Então, aqui, ó, você tem o numerador, que é uma fração, e o denominador, que é uma fração. Para você resolver essa expressão aqui, você conserva a primeira, o numerador, que é A sobre B,
e multiplica pelo inverso da segunda, que é o denominador aqui, que é justamente essa expressão daqui. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. É o que a gente vai fazer aqui. Quem é a primeira fração? É essa daqui, né? Esse não é o que está no numerador. Então, a gente vai fazer o quê? Que A mais 2A conserva sobre 2AB, né? Tem um B aqui. Sobre x ao quadrado. Vou consertar aqui. Sobre x ao quadrado menos 9 multiplicado pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Que o inverso vai ser x ao quadrado, ou seja, era denominador, ficou x ao quadrado no numerador, mais 3x, certo? Dividido por 2b mais 1, que ficou no denominador, 2b mais 1. Certo, gente? Então, como é que a gente agora tá? Agora, como é um produto, tá mais fácil de você simplificar aí. Primeiramente, vamos olhar o denominador. Vamos transformar esse denominador aqui, ó, em um só, né? Aqui tá, como está multiplicando em cima, embaixo também está multiplicando. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Aqui vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Vai ser aqui x ao quadrado menos 9, vai ser x mais 3, ó. X mais 3 multiplicado por x menos 3 que multiplica 2b mais 1. 2b mais 1. Então, tudo isso aqui multiplica, certo? Que isso aqui é igual a essa expressão daqui. E em cima multiplica também o numerador, né? Então, aqui, ó, a gente tem vamos reduzir o seguinte. Vamos ver aqui. Como tem uma multiplicação aqui, vamos colocar aqui em evidência o A que tem aqui e tem aqui. Então, ó, eu tenho A aqui em evidência, que vai multiplicar quem? 1 mais, aqui não tem aqui também, 2b. Que eu vou multiplicar a minha segunda expressão. Eu vou botar o quê? Tem x aqui e x aqui. O x em evidência, né? Então, vai ser x em evidência. Deixa eu aumentar aqui a barra. O x em evidência, que vai ser o quê? X, que é x ao quadrado, né? Mais 3. Certo? Então, ó, onde tiver em cima em comum com o numerador em comum com o denominador, você cancela, ó. 1 mais 2b é a mesma coisa de 2b mais 1. A propriedade comutativa da adição não importa. A ordem dos fatores não altera as parcelas, né? Então, você cancela 2b mais 1 com 2b mais 1 aqui. E x mais 3 cancela com x mais 3 aqui. Que está multiplicando tudo, está tudo multiplicando mesmo. Então, aqui, vamos ver o que deu aqui. Então, deu o seguinte, ó. Sobrou o a e o x aqui. Então, a vezes x dá, está multiplicando tudo, ax. Certo? Sobre, e embaixo sobrou o que aqui? Ó? O x menos 3, né? Porque cancelou com o de cima esse daqui e esse daqui. Então, ficou aqui embaixo só x menos 3. Certo? E reduzimos aqui justamente a expressão ao lado, a fatoração de frações algébricas. Então, ficou o quê? Ax sobre x menos 3, né? Que se deu pela divisão de duas frações algébricas, que essa divisão você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então é isso aí, gente. A aula vai ficando por aqui, certo? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, né? De dar o like aí no vídeo. Compartilhe também, ative os sinos das notificações. Aquele que não é inscrito, que é novo no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber tudo que é novo no canal, todos os vídeos novos, você ser notificado, certo, gente? Então, gente, é isso aí. Falamos sobre frações algébricas, né? A forma de você fatorar, de transformar ela
da forma, ou seja, transformar ela de forma geral na forma mais reduzida através da fatoração, e você pegar ela de forma reduzida e você transformar ela na forma geral, generalizada dela, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Deixe nos comentários o que achou da aula, certo? Qualquer dúvida que realmente o que você não entendeu na aula, eu vou estar respondendo os comentários, certo? Pode deixar nos comentários aí tudo que você achou da aula, que estamos aqui para melhorar o conteúdo, né? E as críticas são bem aceitas, né? Todas as críticas construtivas são bem aceitas. Então, gente, eu quero agradecer a vocês e um muito obrigado, gente, e até a próxima aula.